Gente legal, gente boa, pegou um navio e foi visitar o playboy que estava preso. E aí nós temos um patrão que é abusivo, e alguém pode pensar assim: patrão abusivo é pleonasmo, mas nem sempre. Tem uns patrões que são gente boa, né? Tem uns que são bênção. E nós temos o funcionário fujão. Conhece algum funcionário que chega atrasado, que sai mais cedo, que fica morcegando? Aqui vocês falam assim também? Morcegando, pendurado de cabeça para baixo. Eu trabalhava num posto de gasolina e o apelido de um dos frentistas lá era Batman. Ele achava que é porque ele era um super-herói, que ele era bonito, que ele era o Batman, mas nós sabíamos bem por que chamava ele de Batman, que é um morcego danado. Queridos, 4 pessoas comuns, pessoas normais. Então deixa eu recapitular com você de quem que eu estou falando, presta atenção. O apóstolo Paulo, ele nasceu em Tarso. Tarso é Alphaville do mundo antigo. Portanto, eu não preciso dizer para você que quem mora em Alphaville é playboy. Não preciso dizer, você sabe. No mundo antigo todo mundo sabia: o cara é de Tarso, é de Tarso. Igual lá em São Paulo. O cara mora numa cobertura no Itaim Bibi. Ai, tadinho, deve estar precisando de uma cesta básica. Itaim Bibi é o da Zona Sul. Um bairro pequeno, vertical, e o pessoal lá brinca falando que chama Bibi porque lá só tem bibilionários. Só que não é. Itaim é pedra pequena, Bibi é que rolou, que está lisa de tanto rolar. Então é pedra pequena rolando, rolada, lisa. E eu sou pastor no Itaim Paulista, que é um bairro de 500 mil habitantes na zona leste. Louvado seja Deus. Aí o pessoal lá diz assim, pastor, lá é o Itaim Bibi, aqui é o Itaim Fonfon. Lá eles comem caviar, aqui nós comemos o que vier. Então, gente, Paulo nasceu em Tarso. Tarso é Itaim Bibi, é Alphaville, é Zona Sul, entendeu? É onde tem gente rica. Cidadão romano que comprava a cidadania romana era muito caro. Tinha que ser muito playboy para ser cidadão romano, não sendo geneticamente cidadão romano. Como que um judeu da tribo de Benjamim é cidadão romano? Só comprando a cidadania, caríssimo. Paulo era engenheiro / arquiteto, fazedor de tendas, constrói lugar que os outros moram. Como é que a gente chama isso? Estudou em Alexandria, Harvard, da época. Conhece filosofia, é poliglota, fala os 4 principais idiomas do seu mundo. Fala aramaico, sua língua materna, escreve e lê em hebraico, fala grego, que é a língua universal, e latim, porque é cidadão romano. Poliglota, engenheiro, estudou em Alexandria, foi aluno de Gamaliel em Jerusalém, melhor professor de teologia da época. Olha o currículo desse cara. Não tem um currículo desse morando em Nazaré, entendeu? Não tem um currículo desse morando na Galileia. Não, um currículo desse é só para quem mora em Tarso. É um playboy. Currículo invejável. Muito dinheiro, teve acesso a tudo que tinha de informação, de conhecimento e de acesso na sociedade. É um playboy, só que ele foi preso, estava preso. O Epáfras, que também aparece em alguns textos como Epafrodito. Epafrodito é o nome inteiro, Epáfras é uma espécie de apelido, um encurtamento do nome dele. O Epáfras é lá de Colossos. Colossos é uma das 9 principais cidades da Ásia Menor.
A capital da Ásia Menor é Éfeso, está na beira do mar, tem um porto. Então Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos. 9 cidades principais da Ásia Menor. Paulo nunca foi em Colossos, mas Paulo passou cerca de 2 anos pastoreando a igreja de Éfeso. Como Éfeso é a capital, de vez em quando o pessoal do interior vai na capital. De vez em quando vocês não têm que ir em BH resolver uns pepinos? Normal. Então, o Epafrodito, mais conhecido como Epáfras, estava em Éfeso para resolver algum problema, para trabalhar, prestar um serviço, sabe lá o que? É a capital, é a maior cidade, é lá onde acontecem as oportunidades e resolvem-se os problemas. Por alguma ocasião ele converteu lá em Éfeso, voltou para Colossos como crente, recebendo de forma muito rápida um discipulado relâmpago de Paulo, e volta lá para Colossos e começa a falar de Jesus para os outros. Aí de repente lá em Colossos, o Epafrodito conhece um empresário, um patrão, que tinha vários funcionários. O termo usado é servo, às vezes traduzido por escravo, que a palavra grega é doulos. Você tem 2 palavras gregas que pode ser traduzido por servo ou por escravo. Doulos é o trabalhador, é o funcionário, gente. O doulos é o cara que trabalha do lado de fora, é o cara que mexe com a terra, que mexe com os bichos, é o funcionário externo da casa. E diáconos é o funcionário interno, é o cara que serve a mesa, é o cara que faz a comida, que ensina as crianças, aí já é o pai da gogos. Então você tem ali funcionários. O problema é que quando a gente lê a Bíblia, e a palavra doulos pode ser traduzida como servo / escravo, a gente tem a tendência, porque nós somos ocidentais do Brasil no século 21, a gente tem a tendência de achar que o escravo desse tempo aqui é o escravo que a princesa Isabel libertou aí uns anos atrás. É a escravidão daquele estilo que fizeram com os africanos. Escravidão aqui não tem nada a ver com essa que a gente ouviu falar, não. Aqui ser escravo é sinônimo de ser funcionário. Não tem ninguém amarrado num tronco levando chicotada, não, gente. Isso é escravidão recente, escravidão da Europa e da América do Norte com a África. Isso é uma escravidão na história da humanidade. A escravidão do Egito, a escravidão da Babilônia e a escravidão que aparece nos textos, principalmente como aqui, é diferente do que a gente imagina. Então nós estamos falando de um patrão que era muito exigente, que era como todo patrão, exigia, botava pressão, bota meta, ele precisa do resultado, porque ele precisa fazer aquele negócio continuar acontecendo. E aí o Onésimo, o Epafrodito, evangelizou o Filemon e ganhou o funcionário do Filemon também para Jesus, e eles viraram todos crentes e se reuniam na igreja em Colossos, aquela igreja que recebeu essa carta de Paulo, chamada aqui de Colossenses. Mas o que acontece? Paulo se despede do pessoal de Éfeso, lá em Mileto, Atos capítulo 20, chama os presbíteros de Éfeso e fala: olha, eu não tenho nada na minha vida como precioso, a não ser que eu cumpra a carreira, pregar o evangelho, e eu preciso chegar aos confins da terra, e eu vou para a capital, e vamos ver o que Deus tem para mim. Eu vim aqui só para me despedir de vocês. Mas Paulo, você não quer ir lá em Éfeso? Não vou nem pisar lá, para vocês não me agarrar lá. Então daqui de Mileto mesmo, tchau para vocês, Deus abençoe, vira as costas, pega o barco e vai embora. E dali em diante começa a saga dele ir preso para Roma. Paulo está preso lá em Roma, e as igrejas que ele plantou estão lá acontecendo, em Corinto, na Galácia, em Derbe, Listra, Panfilha, Frígia, e ele, por onde ele passou e converteu gente e organizou a igreja, as igrejas continuaram acontecendo.
Da mesma forma lá em Colossos, as igrejas continuam acontecendo. E aí de repente, o Filemon, que é o patrão, botando pressão, patrão agora crente, convertido, botando pressão no funcionário crente da igreja de Colossos. E aí o funcionário não aguentou a pressão e fugiu, e sumiu, sem dar notícia. E o patrão ficou sem o funcionário, consequentemente sem a produção daquele funcionário. E é lógico que todo patrão que é abandonado pelo funcionário sem dar a menor satisfação, ele vai ficar chateado. E quando ele tiver com esse funcionário, ele vai querer chamar o cara lá, a regulagem lá. Portanto, a cena é essa. Paulo está preso em Roma, e o pessoal de Colossos está tentando entender o que aconteceu, que o Filemon botou pressão no Onésimo e ele sumiu. Aí o Epafrodito diz: ó gente, nós estamos precisando ser orientados, o nosso pastor é o Paulo, ele está preso em Roma, e a gente não tem condição de ter as orientações dele. Eu não sei o que fazer nessa situação, eu vou procurar o pastor Paulo. Então, vocês ficam aí cultuando, ora aí para Deus mandar o Onésimo de volta, e eu vou lá perguntar para o pastor Paulo como é que a gente resolve esse problema. E aí Paulo está lá em Roma preso, chega Epafrodito e diz: e aí pastor Paulo, tudo bem? Rapaz, tudo bem, como é que está o povo lá de Colossos? O povo está bem, o negócio lá está acontecendo, a igreja está crescendo, mas nós estamos com um problema lá, Paulo, problema lá complicado. É o que foi? Não, é porque converteu um cara lá que é um patrão de um monte de gente, e ele converteu, e consequentemente os funcionários dele foram vendo aquele exemplo, aquela mensagem, e converteram também. E no primeiro momento foi uma bênção, todo mundo virou crente, e a gente adorava a Deus lá na fazenda do Filemon, e nossa, era uma bênção. Mas aí, mesmo sendo crente, ele continuou sendo meio abusivo com os funcionários, botando muita pressão. E o Onésimo não aguentou a pressão e sumiu, fugiu, Paulo. E nós não sabemos onde foi parar o Onésimo. E o Filemon está lá nervoso, dizendo que se pegar o Onésimo vai dar problema, entendeu? Porque ele é crente, mas o revólver não é não. Conheci essa história lá no Nordeste, pregando na igreja lá, o pastor me contou essa história, que ele evangelizou um cara por 14 anos, o cara converteu. E o cara brabo mesmo, do cangaço, do Nordeste, aquele negócio mesmo. E aí o cara converteu e a cidade inteira foi impactada. Esse cara converteu, não é possível, agora ele é crente da igreja, aleluia. Estava preparando para batizar. Uma semana antes do batismo, toca o telefone, o pastor sai correndo de noite, num sábado à noite, uma briga na porta da casa. O pastor chega lá e o novo convertido apontando uma arma para o vizinho: eu vou te matar. E o pastor: para com isso, rapaz, agora você é crente. Ele: eu sou, mas o meu revólver não é não. Tem gente que é assim: eu sou crente, meu bolso não é não. Eu sou crente, meu carro não é não. Eu sou crente, minha casa não é não. Entendeu? Quem entendeu diz amém. Forçando vocês vão, né? Aí o Paulo virou, gente, para o Epáfras e disse assim: ô Epáfras, deixa eu te dar uma notícia, espera aí só um minutinho. Onésimo, meu filho, vem cá. Aí vem o Onésimo. Aí o Epáfras: então é aqui que você está escondido. Aí o Onésimo fala: é lógico, Epáfras, o Filemon igual um doido lá, botando a gente para trabalhar, produzir, e ele disse que era crente, mas ele foi grosso comigo, e foi ignorante comigo, e eu não aceitei aquilo não. Então eu falei: quer saber, eu vou atrás do meu pastor,
Eu vou lá pedir conselho para o meu pastor. E eu arrumei uma carona num barco e vim aqui para Roma e estou aqui com o apóstolo Paulo. Aí o Epafrodito: mas rapaz, você tem que voltar lá, homem, porque a igreja não é isso não. Teve um probleminha, você foge e vai embora, tem que resolver. Não, mas eu não vou lá, porque se eu chegar lá, o Filemão vai me dar uma carga dobrada de trabalho, e ele vai descontar do meu salário, vai botar eu para trabalhar mais do que os outros, e vai me perseguir, e vai até me bater, que eu conheço ele quando ele fica nervoso. Aí o Paulo, já no final da vida, já cansado, desgastado, amadurecido, ele fala assim: Epafra, meu filho, senta aqui um minutinho. Não vai agora não, senta aqui. Onésimo, pega aquele pergaminho ali para mim. Me dá aqui. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa em Colossos. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, Filemon, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo crente. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo crente. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu discípulo Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso, para anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria no seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento. Afinal, ele é o seu funcionário. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um funcionário. Ele é um irmão em Cristo e deve ser amado por isso. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão do que como seu funcionário. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim, Paulo. Se ele o prejudicou em alguma coisa, joga na minha conta, porque afinal de contas quem te ganhou para Jesus foi eu, então você me deve sua vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime seu coração em Cristo, pois eu escrevo essa carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais do que isso, porque afinal de contas você é crente, né, Filemon? Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Acabamos de ler e entender o que é um livro inteiro da Bíblia chamado
Filemon. É uma carta que Paulo escreveu para resolver um problema entre um patrão e um funcionário, aproveitando a boa vontade de um viajante, gente boa. Quem entendeu diz amém. Então, queridos, eu quero só falar isso aqui com vocês, ó. Quando Epafrodito chega lá de volta, e a gente tem outras cartas de Paulo mostrando que isso acontece, porque essa não é a única carta da prisão, também tem Filipenses, também tem Timóteo. Então, com essas outras cartas, a gente junta as informações e entende a história inteira. E aí, quando Epafrodito chega em Colossos e entrega a carta para o Filemon, eu fico imaginando como é que o Epafrodito ficou assim, ó, vendo o Filemon ler a carta. E agora? Quero ver o que ele vai fazer. E agora? Leia aí, Filemon, leia aí, ó. Foi Paulo que escreveu, pastor Paulo que te ganhou para Jesus, batizou você, começou a célula lá na sua casa. Pois é, agora, e aí, ó, vê aí o que ele está falando aí, ó. Está mandando você fazer, e aí? Eu fico imaginando a ansiedade, a vontade dele saber o que ele vai fazer com essa carta, o que ele vai fazer. Filemon, sua carta chegou. E aí o Filemon abre a carta, começa a ler exatamente o que nós acabamos de ler aqui. E aí eu fico imaginando quais foram as decisões que o Filemon tomou a partir da leitura dessa carta. Porque essa carta para mim mostra algumas coisas. A primeira delas é que a carta chegou trazendo amor. Filemon, sua carta chegou trazendo amor. Mas o que vem aí nessa carta? O que essa carta traz para mim? Não, pega aí e lê. E aí quando ele vai ler, no primeiro versículo diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo essa carta junto ao Filemon, nosso amado colaborador. Ele chama o Filemon de amado. Ou seja, você cometeu um erro. Você é uma pessoa comum. E como pessoa comum, você errou, mas não é por isso que você deixou de ser amado. Você está aqui nessa noite me ouvindo, e talvez você pense que por causa dos erros, por causa da dificuldade, por causa dos problemas, e que às vezes você não consegue segurar sua personalidade, seu temperamento, suas atitudes, você acha que você não é digno mais de ser amado, nem por Deus, nem por alguém. E aí você precisa acreditar nessa verdade, revelada a Filemon. Quando nós recebemos uma mensagem de Deus, nós somos amados por Deus. Você está aqui nessa noite, e Deus está dizendo que te ama. Ele está demonstrando o amor dele por você. E o único motivo para a gente concluir isso é: você está aqui recebendo essa mensagem. Porque essa mensagem foi para uma pessoa que era muito amada. E é isso que você é aqui, muito amado. Amado por Deus, amado pela igreja, amado pelo propósito que o Senhor estabeleceu e vai ser cumprido na sua vida, para que Ele seja glorificado em seu maravilhoso amor. Aí olha só, no 5: pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todos os crentes. Paulo chama o Onésimo de amado, dizendo: eu amo você, cara. Não faz isso não, Filemon. Eu te amo. Eu ganhei você para Jesus, eu te discipulei. Nós começamos a célula na sua casa, multiplicou, e hoje já tem uma igreja boa aí em Colossos. Como é que você me faz um negócio desse? Faz isso não, Filemon, eu te amo tanto, cara. Aí eu imagino já o constrangimento batendo na porta do coração do Filemon. Nossa Deus, eu achei que o pastor Paulo ia me dar uma cajadada, e ele está falando que me ama. E aí ele diz: não só eu amo você, como eu sei que você é uma pessoa muito amorosa. Aliás, por amar tanto o seu trabalho, por amar tanto o seu ofício, você acaba pressionando os outros, mas os outros não amam tanto quanto você. Por isso que às vezes dá algum desentendimento.
Mas você ama, e você ama principalmente os crentes. Então eu preciso que você se lembre, Filemon, Onésimo não é mais só seu funcionário, ele é seu irmão em Cristo, portanto deve ser alvo do seu amor. O 7, seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração dos crentes. Como que um patrão abusivo virou um cara que ama com facilidade? Isso foi impactante para todo mundo que te conhecia. Mas aí agora você está arrumando essa treta com um funcionário que não é só um funcionário, mas seu irmão em Cristo. Ô Filemon, faz isso não, meu filho. Quem está comigo diz amém. Você está entendendo, irmão? Você lê a Bíblia assim também, não é? É assim que é bom. Aí olha só, o 9, ó. Prefiro pedir com base no amor. O Paulo podia dizer assim: vai receber Onésimo de volta, porque eu te ganhei para Jesus, você me deu muito trabalho e eu investi demais na sua vida, então você faz favor de obedecer seu pastor e recebe Onésimo de volta. O Paulo está dizendo isso. Eu podia te chamar na regulagem, Filemon, mas eu prefiro te pedir com muito amor e carinho. Por quê? Porque apesar de ter vacilado, você continua sendo alvo do meu amor por você. Ah, se a gente entendesse essa verdade, que um erro não nos define, um deslize não nos caracteriza, é o amor de Deus por nós, que nos dá segunda, terceira, quarta, quinta, milésima chance se for necessário, porque o amor dele por nós é eterno. O 12, ó. Eu envio de volta a você, e com ele vai o meu coração. Olha como é que Paulo apela. Aqui Paulo apela. Ele diz assim, ó: quando o Onésimo chegar aí, você vai ser tentado a dar um castigo nele, dar um gancho nele, botar ele para trabalhar uns dias e não vai pagar o que ele merece. Sua tentação vai ser puni-lo. Então você precisa se lembrar: eu vou pegar o meu coração, sabe, eu, Paulo, que te ganhei para Jesus, te discipulei, você foi da minha célula e depois você virou líder lá na sua fazenda. Então, Filemon, quando você olhar para o Onésimo, olha para ele e imagina a seguinte cena: eu estou tirando o meu coração e botando dentro do Onésimo. Quando você quiser castigar ele, o meu coração está lá dentro dele, você vai estar castigando a mim também. Ah, se nós entendêssemos isso, né? Que dentro de cada pessoa tem Deus, o Espírito de Deus, a imagem de Deus nos criou. Todos nós somos imagem de Deus e temos Deus habitando dentro de nós. Alguns estão plenamente cheios dele, outros estão bem vazios, mas todos têm Deus em si, porque todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E se nós olhássemos para as pessoas e víssemos que dentro delas está o Senhor nosso Deus, e quando a gente desejar fazer alguma coisa de mal para elas, a gente se lembrasse que todo mal que é feito a elas também é feito para Deus. É isso que Paulo está tentando ensinar, discipulando o seu filho na fé. Quando você olhar para o Onésimo, imagina que eu estou dentro dele. Você teria coragem, Filemon, de me castigar, eu, apóstolo Paulo? Que isso, Paulo, você é meu pastor, cara. Você que me investiu em mim, me formou um cristão. Se eu sou um crente hoje reconhecido aqui em Colossos, é graças ao investimento que você fez na minha vida. Jamais eu te faria nenhum mal. Então você deve olhar para o Onésimo desse mesmo jeito. Sabe, irmão, quando a gente tem vontade assim de falar umas verdades para alguém, a gente tem que imaginar que dentro daquela igreja é ótimo, e também está certo, dentro daquela pessoa está o pastor. Eu sei que tem gente que é bem corajosa e faz umas malcriação com o pastor também, mas esse exercício ajudaria muita gente. Olhar para a pessoa e falar assim: dentro daquela pessoa ali está o pastor. Eu teria coragem de falar desse jeito com o pastor? Não. Então também não vou falar com essa pessoa. E se eu imaginar que dentro daquela pessoa é Jesus, eu teria coragem de falar isso com Jesus?
não teria, então não vou falar. É o que Paulo está ensinando para o Filemon, e de quebra está ensinando para nós também. E o 20 diz assim, ó: sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor. Eu não estou pedindo, Filemon, por educação, não. Eu estou pedindo porque você é crente. É uma gentileza, mas não é gentileza pela boa educação que você recebeu. É uma gentileza no Senhor. Você crê em Deus, Filemon? Então faz isso aí, por favor, que você vai estar ajudando o reino de Deus. Portanto, a carta que chega para Filemon chega trazendo amor em todas as suas dimensões. Portanto, a mensagem que Deus tem para você nessa noite chega trazendo o amor de Deus em todas as dimensões, para você se sentir como alvo do amor de Deus, para você se sentir como instrumento do amor de Deus, para você se sentir como canal do amor de Deus, e para você se sentir como receptáculo e transmissor do amor de Deus. Então, quem me ouve? Quem me ouve? Alguém me ouve? Alguns ainda estão aí. Eu quero pedir a você que me ouve, pelo amor de Deus, sinta-se amado por Deus. É por isso que você está aqui nessa noite, porque Ele gostaria de expressar a você o quanto Ele te ama. Segunda coisa que essa carta traz, ela traz amor, mas também traz comunhão. No 2, o Paulo diz assim: a irmã Áfia, o Arquipo e a igreja que se reúne em sua casa. Tinha uma célula lá em Colossos. Igreja que se reúne em casa, como é que a gente chama isso? Tem alguém aí, gente? A igreja que se reúne numa casa. O Paulo está dizendo, esse pessoal que está reunido aí, tendo comunhão nessa célula aí em Colossos, que se reúne aí na casa do Filemon, eu quero mandar um abraço, eu quero mandar um beijo, eu quero dizer que eu estou com saudade. Obrigado, pastor. Montes Claros tinha que chamar Montes Quentes. Claros está meio incoerente. Mudar esse nome aí, gente. Montes Quentes. Aí faz sentido. Paulo está dizendo que ele está com saudade, que ele está mandando um abraço, que ele está sentindo falta da célula que acontecia na casa do Filemon, com aqueles outros irmãos que ele menciona alguns nomes. Eu estou com saudade do lanche. Ai, Filemon, aquele caldo que tinha depois da célula na sua casa. Aquele caldo era maravilhoso. E aquela vez que nós matamos um boi e fizemos um churrasco, na festa da multiplicação da célula. Ai, que saudade. Manda um abraço aí para o pessoal, manda um beijo aí para todo mundo. O versículo 6, eu oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. O 15 diz assim, ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Paulo está dizendo, ei, Filemon, essa treta que vocês viveram não é para afastar vocês, é para amadurecer o relacionamento de vocês, para que vocês entendam que quando vocês se unem, vocês se fortalecem. Tem gente aqui que está numa célula e está pensando assim, aquela pessoa sumiu da célula, por causa de um negocinho bobo, por causa que botou muito sal no caldo, por causa que não chamaram ela pelo nome, por causa que pisaram no dedinho mindinho dela. Um negócio bobo, isso machucou tanto meu coração. A pessoa sumiu da cela e está chateada, e o outro também, e nananã. Paulo está dizendo, Deus vai usar esse problema
para fortalecer a comunhão de vocês, se é que vocês são crentes. Eu quero dizer, se você está triste que alguém sumiu da sua célula, você pode descansar em Deus. Se é crente, vai cooperar para o bem dessa célula, e alguma coisa Deus vai fazer para fortalecer a comunhão de vocês. O 22, por favor, Filemão, prepare um quarto para mim, pois eu espero que minhas orações sejam respondidas. Se o meu Deus quiser e eu for liberto, eu vou aí para estar numa célula aí com vocês. Que saudade que eu estou da sua célula, Filemão. Pode separar meu quartinho aí, que se eu ficar livre da prisão aqui em Roma, eu estou chegando aí depressa, que eu estou com muita saudade, que essa célula sua, Filemão, é uma bênção. E o 24 ele diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu estou preso, mas eu continuo numa célula. Os eruditos dizem, porque às vezes a gente, tem duas possibilidades. Novamente, a gente quer interpretar a Bíblia de acordo com a nossa realidade, mas a Bíblia não foi escrita no Brasil, não foi escrita no século 21, não foi, então, aí às vezes fala, Paulo está preso, o que a gente imagina? Cadeia, delegacia, presídio do Brasil. Como é que é o presídio no Brasil? Os caras ficam tudo amontoado, é muito ruim, não sei o que, e sofre um monte de coisa. Imagina naquela época, Paulo estava sofrendo demais na cadeia, tomando chicotada, preso nas algemas, com a bola de ferro no pé. Não necessariamente. Sabe por quê? Porque ele é um cidadão romano, playboy de Tarso. Nós estamos falando de gente comum, histórias notáveis de pessoas comuns que andaram com Deus. Então presta atenção, gente comum, igual a nossa sociedade, costuma dar alguns benefícios para quem é de Tarso, sim ou não? Quem não é de Tarso fica na cadeia, mas os de Tarso, rapidinho chega um habeas corpus, Sim ou não? Sim ou não? Então os eruditos dizem assim, pela situação de Paulo, ele não ficou em masmorra com corrente não, ele ficou numa casa, com todos esses aqui junto dele, onde ele tinha acesso a pergaminhos para escrever, pergaminhos para ler, e ele vivia livre, mas aquela coisa assim, como é que chama quando o cara é solto, mas ele não pode sair da cidade, nem sair daquela casa? Liberdade condicional, ou outra coisa aí, o povo do direito me ajuda. Era mais ou menos esse o estilo de Paulo ali. Você vai ficar aqui aguardando o julgamento, tá bom? Seu julgamento está rolando. Quando sair o veredito, a gente vai fazer alguma coisa com você. Por enquanto você fica aguardando aqui nessa casa. Você não pode sair de Roma, porque se a gente te pegar, aí você vai morrer na hora. Então, queridos, baseado nessa compreensão, eu vejo aqui Paulo falando, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Eu estou preso, mas eu continuo na célula, porque na casa onde eu estou de liberdade condicional, aguardando o julgamento de Roma, eu continuo com um monte de gente em volta de mim, tendo comunhão com eles, dentro de uma casa. Quando uns crentes têm comunhão dentro de uma casa, como é que a gente chama isso? Célula. Entendeu que esse negócio não é invenção? Porque isso aí é um modelo que inventaram ultimamente. Não, meu irmão, é aqui, Isso é tão antigo quanto o pergaminho. A igreja precisa estar nas casas, porque é nessa intimidade que a gente vive a verdadeira comunhão. Mas essa carta também chegou trazendo graça e paz. Versículo 3, o Paulo diz assim, que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus.
Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé. Ele alcançou graça diante de Deus e diante de mim. No 21, escreva essa carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Eu sei que eu tenho um merecimento para te pedir algumas coisas, afinal de contas eu que te discipulei, né, Filemão? Mas eu acredito que você, como um crente que eu bem conheci aí, né? Você vai fazer não só o que eu estou pedindo, mas vai fazer mais. O que é? Quando você faz o que é merecido, mas você vai além e faz aquilo que é imerecido. Como é que chama isso? Graça. Paulo está dizendo: Filemão, quando você olhar para o Onésimo, se lembre da graça de Deus por você. Então pega essa graça e exerça por ele. Aí eu fico vendo um monte de crente dizendo assim: porque e dá vontade de chamar ele e falar: aqui, você tem Alzheimer espiritual? Porque tem uns crentes que parecem que tem Alzheimer espiritual. Ele esquece todos os pecados dele, mas o do outro ele lembra que é uma beleza, né? Porque ele, mas e você? Você não erra não, né? Você é perfeitão, você, né? Você é anjo na terra, né? Você é infalível, inerrante, inefável, quarta pessoa da Trindade. O Paulo está dizendo: ô Filemão, você já esqueceu as coisas que você fazia, cara? Você já esqueceu por tudo que Deus te perdoou? O que você se acha no direito de tratar o cara desse jeito? Exerça graça por ele. A mesma graça que Deus exerceu por você, exerça por ele. E no 25, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. É o que, meu pastor? Você está me dando uma toalha agora. Eita, agora eu vou até meia-noite. Brincadeira. Preciso só de 5 minutos. Quem me dá 5 minutos aí? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 26. Eita, nós vamos longe, hein? Gente, que a graça de Jesus esteja com o Espírito de vocês. Sabe o que é que Paulo está falando? Graça é questão espiritual. Você não exerce graça com o seu corpo. Você não exerce graça com sua alma. Você só pode exercer graça pelo seu espírito. Portanto, se você não estiver saudável no espírito, você não consegue exercer graça. Tem que estar crente e tem que estar quite. Entendeu? Tem que estar crente e tem que estar quite. Em quite com Deus, dizendo assim: porque o Paulo que escreveu essa carta aqui, eu não sei se você sabe, eu já falei o currículo dele, e esqueci de mencionar a sua produção bibliográfica. O homem é escritor só de metade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, 13 são dele, e a teologia de Hebreus é dele. Bem provável que ele não seja o escritor, mas a teologia é toda dele. Então 13 e meio, 27, metade. Moisés é o cara do Antigo Testamento, ele escreveu 5. João é o cara do Novo Testamento e deitava no colo de Jesus. Ele escreveu 5. Juntando Moisés e João, não dá o que Paulo escreveu. E o Paulo disse assim: dos pecadores eu sou o pior. Aí eu fico olhando, entendeu? As quarta pessoa da Trindade, que não, porque eu não faço isso. Eu não sei se o pastor está sabendo, mas você sabe o que fulano fez ontem, antes de cantar aqui no culto? Tá. Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento e plantou dezenas de igrejas no primeiro século, no auge da perseguição, falou: dos pecadores eu sou o pior.
E o miserável, porque vem todo domingo num lugar, eu tenho direito de julgar. Me poupe. O Paulo está dizendo, o Filemon, você é vacilão. Você é vacilão porque você é gente comum. Como você é uma pessoa comum, você vacila. Mas deixa eu te lembrar um negócio. Você é vacilão, mas você é crente, viu? Porque o vacilão incrédulo, ele continua vacilando e a consciência dele não dói nada. Mas você não, Filemão, você é crente. Você vai continuar vacilando, mesmo tendo consciência do vacilo, e isso não vai mexer em nada com você, não? Aí o Filemão, Paulo, é verdade, né? Eu também não merecia a salvação não, e recebi, né? Eu também sou muito pecador, e não é que Deus agiu com graça e me perdoou de tudo? Paulo, tudo bem. Pode mandar o Onésimo de volta. Eu vou recebê-lo como um irmão em Cristo. Eu vou exercer graça, porque agora o meu coração está em paz. Entendeu? Graça e paz. Caris Irene. Na verdade, Shalom. Aqui é caris, a saudação feita no Império Romano. Todo mundo que vive no Império Romano, quando se encontra, não fala bom dia, boa tarde, boa noite, fala graça para você, caris. E o judeu, quando se encontra, não fala bom dia, boa tarde, boa noite, fala paz para você, shalom. Então o que Paulo está fazendo? A igreja é formada de gentios e judeus. Então o que é que a gente deseja? Tanto a graça quanto a paz. E ele está dizendo, Filemão, quem age com graça, vive em paz. Essa você tinha que dar um glória e pendurar no teto de cabeça para baixo, falando amém. Aí eu até acabava agora. Foi vacilo seu, era para eu ter acabado agora, mas você não ajudou. Eu vou falar de novo. E essa é boa para você postar. Você pegar seu telefone agora e postar. Se o pastor não deixa fazer isso, joga na minha conta. Segunda-feira eu vou embora mesmo. Depois ele se vira aí. Mas é bom você pegar seu telefone e postar essa aqui. Essa desceu agora quentinha. Eu estava pregando no interior de Minas. O mineiro é bom demais, né? Eu sou mineiro. Aí, eu pregando e o rapaz lá atrás assim, ó. O que esse homem está arrumando? Achei que era mosquito. Na hora da saída eu chamei ele e falei, ei, curioso aqui, vem cá. Tinha mosquito ali atrás? Você estava... Ele, não, pastor, o senhor estava mandando de lá fresquinha. Eu só aqui, ó, essa é minha. Essa aqui é minha. Então essa aqui é para você pegar aí e dizer assim, ó, essa aqui é minha, eu vou postar para não esquecer. O Filemon, todo mundo aqui é Filemon hoje, tá? E Filemoas. Quem manifesta graça vive em paz. Que Deus abençoe vocês.